princípio, a gente considera doença sexualmente transmissível todas aquelas que podem ser transmitidas no relacionamento sexual. Na verdade, o número é muito grande. Quando você vai procurar todas as doenças que podem ser transmitidas, você vai ver que é um número atinge muitas dezenas. Então, a gente precisa realmente limitar um pouquinho mais aquelas que são mais frequentemente transmitidas, né? A doença sexualmente transmissível mais prevalente que tem é o herpes, né? O herpes genital, que a gente chama. É uma doença que pode acontecer aqui no canto da boca, pode acontecer na região genital do homem e da mulher, né? É a doença mais prevalente. A segunda doença mais prevalente e aquela que incide, quer dizer, que o número de casos novos é maior, é o HPV, o papilomavírus, né? Esses números são assim, impressionantes quando você olha o número de pessoas contaminadas no mundo, atingem bilhões de pessoas, né? E, além disso, nós temos naturalmente HIV/AIDS, nós temos a gonorreia, a sífilis, o cancro. Existem, assim, aquelas doenças que são mais comuns, né? Mas já numa frequência bem menor do que o HPV e a herpes. Infelizmente é verdade, viu? Na verdade, essa é uma constatação que a gente tem observado. Quem trabalha com serviços diagnósticos percebe que isso tem acontecido. Na verdade, nós passamos por várias fases, né? Na década de 80 e 90 houve uma queda das doenças sexualmente transmissíveis, provavelmente porque as pessoas ficaram muito preocupadas com HIV e AIDS, então elas se retraíram um pouquinho, passaram a tomar mais cuidado. E ao longo do tempo, quando começaram a aparecer os tratamentos para HIV/AIDS, as pessoas ficaram com a falsa impressão de que, afinal de contas, tem tratamento, não tem muito problema, e acabaram descuidando. Então, nos últimos anos, a gente tem visto realmente um número de casos de DSTs mais comuns, inclusive, acometendo faixas etárias que anteriormente eram um pouco mais incomum. Nós temos visto em faixas etárias cada vez mais jovens, né? Algumas DSTs aos 13, 14, 15 anos e principalmente depois dos 65 anos, né? Com a melhora das condições de vida das pessoas, as pessoas se alimentam melhor, fazem mais exercício, existe uma série de remédios que aumentam a potência e a disposição das pessoas. A gente observa que pessoas que antigamente não estavam suscetíveis ou que tinham oportunidade de ter contato com DSTs, estão tendo. E isso tem levado à ocorrência de DSTs em idades que a gente normalmente não via. Na verdade, todas as pessoas estão expostas dependendo do seu comportamento. A gente não consegue mais definir claramente grupos de risco, mas o risco que a pessoa está sujeita está ligado à exposição que a pessoa deixa acontecer, né? Então, se você imaginar uma pessoa que se relaciona intimamente com 10, 15 pessoas por ano diferentes, essa pessoa está num risco muito maior do que uma pessoa que se relaciona com uma, duas pessoas por ano. E então não é exatamente uma característica como já se falou no passado, por exemplo, o tipo de opção sexual da pessoa. Isso não é verdade, né? Se você é uma pessoa chamada hoje em dia de homoafetiva, né, e que tiver um parceiro, uma parceira só, essa pessoa não tem mais chance de ter uma doença sexualmente transmissível do que qualquer outra pessoa. Quer dizer, isso é ligado muito mais ao comportamento do indivíduo. É muito interessante isso. A gente observa que na faixa etária de adolescentes, a gente tem um pouco mais as meninas, né? Talvez elas tenham um pouco mais românticas, talvez elas acreditem que pela relação sincera que elas têm, elas estejam de alguma forma protegidas, né? O menino, ele já tem uma atitude um pouco mais pragmática e ele já até se protege um pouco mais e, em função disso, ele acaba pegando menos. A suscetibilidade é igual, mas a menina acaba ficando um pouco mais vulnerável, até porque muitas vezes a menina se relaciona com um homem mais velho do que ela, então ela tem menos condições de negociar essa questão do uso do preservativo, né?
Quando a gente sai dessa faixa etária da adolescência, o adulto jovem até 40, 45 anos, é mais ou menos igual o risco. Acho que as mulheres nessa hora já estão bastante conscientes do risco que tem, já se protegem mais. E esse risco aumenta um pouco mais nessa terceira idade, a partir dos 65 anos, mais ou menos, graças a essa sobrevida maior que as pessoas estão tendo da sua atividade sexual, a esses remédios que aumentam a potência e que permitem que as pessoas que antigamente não tinham atividade sexual voltem a ter. Essa geração, ela não passou por um processo que as gerações mais novas passaram de aprender que tinha que usar o preservativo. Então não é muito fácil você convencer um senhor de 65 anos, às vezes mais, uma senhora nessa idade, de que a relação dela tem que ser com preservativo. Essa é uma lembrança também muito importante, porque cada vez mais estão sendo veiculadas informações a respeito dos remédios do dia seguinte, né? Hoje em dia existe não só remédio do dia seguinte para a gravidez, mas existe inclusive para algumas DSTs, né? Só que essas drogas, elas tendem a ser muito específicas para cada doença sexualmente transmissível. Então você consegue evitar, por exemplo, gonorreia, você pode evitar o HIV, por exemplo, né? Só que o remédio que serve para uma não serve para outra. Então você teria que tomar uma dezena de drogas diferentes se você quiser se garantir que você teve uma relação desprotegida e não se contaminou. Então, o único procedimento que a gente pode ter, que é mais abrangente, que ele pode garantir uma proteção maior, é o preservativo mesmo. A gente sabe que a eficácia dele não é 100%, ele se rompe, né? E mesmo durante as atividades que antecedem o ato sexual, as pessoas podem se contaminar por manipulação, e aí não adianta estar com preservativo ou sem preservativo. Então, não existe uma garantia com preservativo, mas seguramente, isoladamente, é a melhor atitude que a pessoa pode ter nesse sentido da prevenção no momento do ato sexual. E não podemos esquecer que a melhor prevenção de todas é a pessoa ter uma boa higiene sexual no sentido mais amplo da palavra. Escolher bem os parceiros, não dá para ter uma variedade de parceiros tão grande como as pessoas gostariam de ter, porque esse tipo de atitude vai fatalmente expor a pessoa a um nível muito grande de risco. Na verdade, o risco de uma DST é diretamente proporcional ao número de parceiros que a pessoa tem. Se ela escolher um número muito grande de parceiros, achar que pode transar com 10, 15, 20 pessoas diferentes, às vezes no mês, às vezes em 6 meses, esse risco é muito elevado e a conta vai vir depois.